Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se, é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição. Então você que ainda não é inscrito aqui no canal, deixa essa força aí, deixa essa moral, reforça a tua inscrição, reforça também o teu like, habilite o sino de notificação na opção todas e vamos seguir. Gente, antes de falar do Vasco, eu quero falar da Betfair. Betfair que é patrocinadora oficial do Vasco e parceira aqui do canal Vasco Connection também. Repara aqui embaixo, o link fixado no primeiro comentário desse vídeo é o link da Betfair. Clica uma vez nesse link, faça a tua inscrição na Betfair, se liga. A Betfair está entregando muitas promoções para a torcida do Vasco. Porque a Betfair é patrocinadora do Vasco, então ela tenta realmente motivar o torcedor. Está sendo muito bacana as promoções, tá certo? Sempre com muita responsabilidade, mas bacana com a torcida do Vasco, sim. Amanhã, por exemplo, tem promoção. O Vasco enfrenta a equipe da Portuguesa em São Januário e tem promoção da Betfair para esse jogo também. Então você que ainda não é inscrito lá, reforça a tua inscrição. Tem um link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo. Vamos lá, deixa essa moral, compartilha aí também esse link com a galera, que é muito importante para a Betfair, para o Vasco e também aqui para o canal Vasco Connection, tá certo? E lembrando, gente, para você estar se divertindo, jogue e aposte com responsabilidade e jogos para maiores de 18 anos. Então fica atento aí, tá certo? É muito legal essa promoção da Betfair com vascaínos, sim. Olha só, muitas informações importantes sobre o Vasco, muitas situações acontecendo, essa situação envolvendo novo atacante, vamos atualizar essa situação aqui. Esquema de jogo do técnico Fábio Carille, essa situação envolvendo o Capasso, o Tietê também começou muito bem, Paulo que fez gol, né? E tem até documentário rolando aí sobre isso, Lucas Oliveira, zagueiro, excelentes números, e essa possível saída aí do Lucas Piton. Vamos falar sobre essa situação envolvendo o novo atacante, começar com esse assunto, porque eu vi que saiu uma notícia dizendo que o Vasco continua interessado no atacante Rony, e ontem eu apurei essa situação. Olha, lá atrás eu trouxe a informação aqui, no jogo contra o Bangu em São Januário, eu encontrei o Pedrinho, né, não é segredo para ninguém, falei aqui, isso foi deu até um burburinho aí, né, eu encontrei o Pedrinho na saída ali de São Januário, no estacionamento, e eu conversando com o Pedrinho sobre essa situação envolvendo o Brian Rodrigues, o próprio Rony e tal. O Pedrinho falou, olha, eu conversei com o Rony, expliquei a situação, como é jogar no Vasco e tal, e o pai muito educado, o pai do Rony disse, olha, o Rony só sai do Palmeiras em definitivo, ou seja, vendido, ou qualquer tipo de negociação nessa questão. Então, assim, ontem eu tentei apurar, falei, pô, como assim que o Vasco tem interesse ainda? Porque o Vasco pode ter interesse no Messi, no Cristiano Ronaldo, interesse é interesse. Mas outra coisa é negociando. O Vasco tem que estar negociando. Nesse momento, o Vasco precisa negociar com um novo ponta, né? Ponta esquerda. Rony é esse jogador, mas é um jogador caro. Não vai sair com facilidade do Palmeiras. Então, a posição de momento do Vasco não dá. Não dá porque é um jogador é um jogador mais com a idade bem avançada. O Vasco não vai desembolsar milhões para um jogador de 33 anos, não vai fazer isso. Então, seria um jogador assim, o Vasco vai pagar salários? Aí tudo bem. Aí seria uma coisa até legal, mas não é a realidade. Então, não entendo esse interesse do Vasco não, tá? Eu não iria nessa informação. Eu iria na informação seguinte, o Vasco fez uma proposta de 34 milhões de reais pelo Brian Rodrigues, aguarda aí, tá negociando a situação, teve negociação na madrugada por conta do fuso horário, então teve negociação envolvendo o Brian Rodrigues. Essa informação procede, então eu tô apurando, tô em cima do lance ali, tentando levar de primeira para vocês aqui, mas se outra pessoa também entregar a informação, não tem problema não. Eu quero o Brian Rodrigues jogando com a camisa do Vasco, isso que é o mais importante. Mas eu quero deixar claro para vocês aqui que eu estou trabalhando em cima dessa questão envolvendo o Brian, né? O Brian Rodrigues, que é um jogador importante que pode sim reforçar o Vasco. Então, negociação nesse momento, só um atacante. Outros o Vasco vai sondando, tentando, mas uma negociação, Brian Rodrigues, tá? Gente, deixa eu falar aqui sobre o esquema de jogo do técnico Fábio Carille, que ontem algumas pessoas falaram, Eduardo, o Vasco está sem esse ponto, o Alex Teixeira... Gente, o Alex Teixeira não é aquele extrema. O Alex Teixeira é um jogador importante, é um jogador que está sim ajudando o Vasco, está jogando bem, na minha opinião, tá sendo importante realmente para o esquema tático, mas não é aquele jogador de velocidade, de extrema, que vai com explosão no fundo, né? Não é esse jogador. É um jogador mais experiente, mas é um jogador bom. Eu quis dizer aqui o seguinte, para o Vasco contratar um ponta, tem que ser muito acima na questão da velocidade do Alex Teixeira. Não adianta você trazer um jogador mais do mesmo nesse momento.
Você precisa de um jogador que, não, eu tô aqui para resolver os problemas. Tipo, o Brian, eu acho que é um jogador de extrema, tá? Mas tecnicamente falando, é claro que o Alex Teixeira é acima da média, pô. Como é que eu vou diminuir um jogador que é bom de bola? E é bom, pô. E eu acho que algumas pessoas pegaram pinimba com o cara, pô. Aí eu não acho justo. Então, o esquema tático do técnico Fábio Carilli, um time que há muito tempo eu não vi o Vasco jogando assim, que tem a bola, que trabalha bem a bola, que gira o jogo. Primeiro jogo só do Vasco no ano. O entrosamento vai acontecer ainda, isso é com o tempo, não é de hoje para amanhã que isso vai acontecer. O Vasco, e ele trabalhou muito bem em cima disso, né? Eu preciso ter a posse de bola, eu preciso ter a bola com o time para construir jogadas. E o Fábio Carilli está fazendo isso muito bem. Isso não é de hoje para amanhã, isso é trabalhado, isso sabe, é com o tempo. E eu já enxerguei coisas boas no time do Vasco, tá? Vou repetir aqui. O Vasco não é uma seleção. O Vasco hoje, nesse momento, tem um bom time. Exemplo, o Tietê, cara. Como é que o Tietê entrou bem nesse time? Dando uma nova dinâmica ali no meio campo. Jogador bom, né? Que consegue jogar, chegar no ataque, volta para recompor, defende bem. Jogador rápido, leve no meio campo do Vasco. Olha, Tietê, Jair, Paulinho, Paulo e Coutinho. Que quarteto no meio campo. Eu não sonhava com esse time no início desse ano, não, gente. Esse meio campo. Verrete no ataque, Alex Teixeira bem. Eu não, sinceramente, não sonhava com isso, não. E tá aí, tá acontecendo, as coisas estão acontecendo. Falando também sobre o Paulinho Paula, recuperou de lesão, tá bem, tá jogando, tá firme, fez gol. É isso, gente, é passar coisa positiva. Gente, tudo na vida, tá em tudo na vida. Só uma pontuação aqui. Precisamos ter bom senso. Vasco é um clube que está num momento de reconstrução. Agora as coisas estão começando a funcionar para o Vasco. Então, quando você para deixar algum tipo de comentário e analisar a situação, um novo modelo do Vasco, você fala, não, peraí, deixa eu pensar aqui, porque o Vasco está passando realmente por um processo de reconstrução. Né? Então, eu, Eduardo, estou muito confiante nessa situação envolvendo esse recomeço do Vasco. Tá? Sobre o Lucas Oliveira, o zagueiro. Gente, os números do cara. Ele acertou 97% dos passes. Jogador que deu combate o tempo inteiro. Não deu mole na zaga. Foi muito bem no jogo. Muito bem no jogo. Ao lado do João Vitor. Por que eu vou criticar a defesa? Por que eu vou criticar a defesa? Vou criticar quando tiver que criticar. Agora não, pô. A defesa foi bem. Jogou bem. É um jogador da posição jogando na posição. Então, parabéns. Eu acho que o Vasco está no caminho certo com respeito a isso. Olha só, tem venda surpresa, eu quero falar sobre isso também. Ontem saiu uma informação importante que o Besiktas tem interesse no lateral esquerdo do Vasco, Lucas Piton. Hoje a multa desse atleta, desse lateral, que na minha opinião é um lateral de seleção, o melhor lateral do Vasco nos últimos, 15 anos pelo menos, lateral esquerdo, joga demais, bom tecnicamente, excelentes cruzamentos. O Lucas Piton é um baita de um lateral de seleção, repetindo aqui. E aí, claro que são valores altos para um lateral, né? 50 milhões de reais hoje é uma multa realmente considerável, porque o Vasco está precisando vender alguns jogadores, o Vasco está realmente tentando algumas situações no mercado, e o Lucas Piton é um lateral aí que desperta interesses de algumas equipes, né? E agora chegou a informação de que o Besiktas está interessado, tem interesse, né, no nosso lateral esquerdo, Lucas Piton. Então tem que ficar atento, porque os clubes vão atacar de maneira positiva, eles vão tentar contratações, vão tentar contratar jogadores do Vasco, e aí realmente a gente precisa ficar atento, porque você perde um jogador desse naipe, desse nível, como é que você repõe rápido? Tem como não. E o Vasco está num ano muito importante, um ano de Sul-Americana, um ano de Copa do Brasil, um ano de Campeonato Brasileiro, é realmente um ano muito importante, reforçando aqui. Então vamos ficar atento nessas informações e aguardar a cena dos próximos capítulos, porque as coisas estão acontecendo, tá certo? Gente, para fechar aqui, eu quero falar sobre a campanha aqui do canal, a campanha do Pix aqui do canal. Não vou falar em todos os vídeos, não, em alguns vídeos sim. Você que está participando, eu estou anotando aqui, tá? Tem um Pix passando aqui na tela para você, é eduvasco199798@gmail.com. Gente, não importa o valor, tá? É recomeço para o Eduardo Ferrari, é recomeço para o canal Vasco Connection, não importa o valor, você vai estar ajudando e ajudando demais, tá? Você que está, Eduardo, tô aqui, tô contribuindo com X e tal, vai participar dos sorteios das camisas do Vasco aqui sim, a melhor forma do Eduardo tá agradecendo, né? Você que torcedor, você torcedora, vocês que estão realmente ajudando o Vasco, aqui o canal Vasco Connection, nesse recomeço, tá certo? Então,
O Pix aí está passando na tela. Deixo aqui minha gratidão, que Deus possa abençoar a vida de vocês 10 vezes mais, porque vocês são realmente uma bênção aqui para o canal Vasco Connection, tá certo? Nesse momento eu estou sem patrocínio, por isso que eu estou fazendo campanhas aqui no canal, beleza? Um beijo no coração de todos vocês, daqui a pouco eu volto com o segundo vídeo e tudo mais, tá certo? Saudações vascaínas.